Hora de Aventura é uma série onde cada personagem vai sendo desenvolvido aos poucos. Ao longo da história vamos descobrindo cada vez mais sobre eles e cada um vai evoluindo à sua maneira, aprendendo lições que vão moldando sua personalidade. Porém, com Lich as coisas são um pouco diferentes, já que em sua concepção não podemos dizer que o personagem muda ou que aprende com os erros, pois ele nasceu para um único objetivo: destruir toda a vida existente. Mas se o Lich é um personagem imutável, como é que no final da primeira temporada de Fiona e Cake ele perdeu o sentido da sua existência quando concluiu seu objetivo em uma O paralela? Na verdade, cada aparição do Lich, cada detalhe, cada erro cometido em seus planos o levaram a esse final desastroso. E nesse vídeo analisaremos cada plano fracassado do Lich e também ações indiretas que culminaram para esse final que muitas pessoas não entenderam. Seu primeiro relato histórico aqui na Terra foi na Era dos Elementais e dos Dinossauros, sendo um meteoro que devastou os seres daquela época, mesmo não sendo descrito como sua chegada ou não sendo dito explicitamente que aquele corpo celeste era o perverso Lich. Creio que o autor quer que interpretamos dessa forma. Sua cor é como a do vilão, e independente da forma, o Lich sempre tem os seus chifres. E pode ficar tranquilo que falaremos mais desse episódio no vídeo em que contaremos a história do Rei Gelado. Essa destruição permitiu com que a evolução ocorresse, trazendo as civilizações, mas o mal, esse tempo todo adormecido, ressurge com a Guerra dos Cogumelos, que devastou o mundo como conhecíamos. As bombas nucleares que foram utilizadas foram criadas a partir da substância daquele meteoro, e depois da grande explosão, ele se encarnou para reinar sobre a destruição, até que um herói surge e o derrota, o lendário Billy. Desde então, ele tem sido mantido preso dentro de uma bolha guardada em uma árvore no Reino Doce. O problema é que após uma visita do Finn e do Jake, o vilão consegue escapar possuindo um caracol. Por sorte, nesse episódio, Finn consegue derrotar o Lich. O problema é que um vilão dessa categoria não seria detido tão facilmente. Nesse ponto, ele começa a trabalhar em seus planos de forma sorrateira. Ele envia um urso bem esquisitão que passa a imitar o Finn, dizendo no final querer ser um herói assim como o garoto, conseguindo dessa maneira a primeira peça para o plano do perverso Lich, o Enchiridion. Após esse ocorrido, Finn em um sonho vê o Billy sendo ameaçado pelo Lich, e esse sonho ganha contornos de premonição pelo fato da coruja cósmica se fazer presente. Eles visitam um amigo para terem certeza de que está tudo bem. Eles relatam o sonho para o lendário Billy, que então chama o Finn para uma missão: roubar as joias de todas as coroas de poder para abrirem um portal e darem um fim definitivo no Lich. Bem, eles roubam todas as joias, mas como em seu sonho, o Billy realmente tinha sido atacado e seu corpo agora pertencia ao Lich. Um portal se abre e o vilão chega até o prisma, e lá ele executa o seu grande plano de extinguir todos os seres existentes. Ele só não contava que o Finn e o Jake fossem protegidos pela Sala do Tempo. Com isso, Finn faz o pedido para que o Lich nunca tenha existido. Sem querer, o garoto cria outra realidade alternativa, onde o Lich nunca existiu, num mundo sem magia, onde a bomba que gerou a grande explosão nunca explodiu, mas o próprio Finn causa a explosão quando encontra a coroa e mais à frente vai utilizá-la para enfrentar a gangue Destino, com isso liberando outra vez o Lich, que aqui assume o corpo do Jake. No entanto, Finn é salvo pelo Jake de sua realidade verdadeira, que ainda estava na Sala do Tempo. Jake pede para que o pedido do Lich tenha sido para que ele e o Finn voltassem para casa. Tem alguma coisa muito errada aqui. Tem mesmo. As aventuras dos rapazes continuam, agora sem a presença do Lich, e coisas importantes acontecem até o retorno do maligno vilão. Coisas que parecem pequenas, mas que terão um papel importante na volta do Lich e em sua queda. Bem, a primeira delas podemos dizer que é o casamento da Dona Tromba com o Senhor Porco. E para quem não se lembra, a Dona Tromba é a personagem mais doce de Hora de Aventura. Já no episódio Espada de Grama, o Finn acaba tendo que trocar a sua já velha espada do Demônio Sangrento. Agora Finn tem uma nova espada mágica, a Espada de Grama. O garoto não sabia ainda, mas viria a perder o braço por conta da espada, especificamente no episódio Fuga da Cidadela.
Quando Finn descobre que seu pai ainda está vivo, mas se encontra preso na chamada Cidadela, uma prisão interdimensional onde os piores criminosos do multiverso são presos, e para entrar nesse lugar só cometendo um crime cósmico. O Prismo ajuda os dois nisso, se entregando à morte. O problema é que o Lich estava na sala desde a época dos eventos da Terra de Farmwood, só esperando a hora certa para executar o seu plano. Ele então mata o Prismo com um plano arquitetado em sua mente e imediatamente é levado para a Cidadela. Finn e Jake aproveitam a abertura e partem atrás do seu pai. Lá Finn o encontra. Já o Lich derrete o cristal que te prendia e liberta todos os presos com uma chama negra, que ao mesmo tempo te dá o controle sobre os prisioneiros, já que seu plano era montar um exército de criminosos da pesada e sair pelo multiverso destruindo seres vivos. O Lich chega para enfrentá-lo e, para surpresa do vilão, ele acaba sendo tocado por Finn com o sangue dos guardiões e seu corpo se regenera, ou melhor, se reencarna em uma forma de um bebê gigante. Esse evento acaba sendo marcado por Finn, que acaba tendo seu braço arrancado pelos poderes da Espada de Grama, que tenta impedir a fuga de seu pai e dos demais criminosos. Seu braço ainda é tocado pelo sangue dos guardiões, mas infelizmente sua mão não se regenera, nascendo apenas uma pequena flor no lugar. Já o bebê Lich é entregue ao casal Dona Tromba e Senhor Porco, que vão adotá-lo como seu filho. Sendo essa, podemos dizer, a primeira queda do Lich. Outro evento importante acontece. No episódio Brisinha, a flor do braço do Finn começa a murchar, já que depois de se decepcionar com seu pai, o garoto se encontra meio para baixo. Uma abelha acaba se sentindo atraída por sua flor, acaba se apaixonando pelo Finn e, após se tornar uma abelha rainha, ganha poderes e regenera o braço do nosso herói. Nesse meio tempo, o Prismo acaba voltando à vida. Com o Prismo de volta, algo de errado começa a acontecer na realidade do Finn Gelado. O Prismo convoca os heróis, pois o Finn Gelado está usando o Inquirídeo de sua realidade para abrir o portal do multiverso. Eles ainda não sabem, mas quem está por trás disso é o próprio Lich. Claro, né? A missão é simples, dar um fim no Finn Gelado. O problema é que o Finn não consegue fazer isso e resolvem roubar o Inquirídeo. Nisso, o Lich aparece. O Finn é congelado e o portal é aberto. Uma raiz cresce da mão do Finn e corta o braço do Lich. Caindo no portal, ele se multiplica e cai em várias realidades, inclusive na Terra O do Finn original. Bem, no final, o Jake prende o Lich e, com a ajuda do Finn Gelado, ele consegue destruir o Lich desse universo. Seguindo com a história, o bebê docinho começa a ter pesadelos com o Lich. No dia seguinte é dia de seu primeiro dia de aula, e após ser ludibriado pelo rei de O, começa a roubar sem saber. E após ser pressionado pelo homem, docinho se sente acuado e o Lich se manifesta, colocando-os em uma situação não tão confortável. Bem, dessa vez foi uma breve aparição, mas o docinho continua sendo aterrorizado pelo seu eu interior. Mas dessa vez as aparições não são somente mentais, são também físicas. Lembra das mãos multiplicadas? Sim, uma daquelas mãos passa a perseguir o docinho para que ele possa assumir o seu verdadeiro propósito. Afinal, ele é a reencarnação daquele que é a encarnação do mal. Bem, de início ele consegue se manifestar brevemente e, com a mão do Jake, consegue deixar o Finn em apuros, mas é derrotado pelo próprio docinho, que se recusa a se juntar a ele. E o hospedeiro, que era para ser o seu retorno, acabou sendo o seu fim. Vale, aliás, ressaltar que aquela mão era apenas uma pequena parte do Lich, e o docinho só consegue vencer aquela batalha interna por conta de sua criação. Ele foi criado num ambiente ideal para que seu coração não se perdesse em meio àquela tentação. Dito isso, vamos continuar porque o vilão ainda não foi vencido completamente, e nem sabemos se pode ser completamente aniquilado. Claro, a menos que o Golby queira isso. Em Fiona Cake, em uma realidade onde não há ninguém além do Bimo, os aventureiros encontram o Lich daquela realidade, se é que podemos dizer assim, repousando em uma sala super deprimido, já que ali conseguiu seu objetivo, mas perdeu seu propósito. Na presença do seu mestre Golby, o erudito o questiona, pois o Lich esperava algo em troca, ou no mínimo uma satisfação eterna pelo seu feito, mas ao invés disso, ele perdeu o motivo da sua existência, e pelo fato do Golby estar mais interessado em falar com Simon, ele acabou sendo exterminado, se tornando
tornando um de seus blocos. Muitas pessoas não gostaram do fim que teve o personagem, da ideia de um ser tão perverso e maligno perder o seu propósito, mas a verdade é que faz sentido, porque assim como o Prismo, o Escaravelho, os eruditos dos deuses e os semideuses em geral estão acima das várias realidades. Por isso vemos vários Jakes ou Finns de outras realidades, mas não existe, por exemplo, um Prismo para cada realidade. E quando vemos um Lich em outras realidades, é fruto do evento acontecido durante sua queda na terra de Farmwood, onde na verdade o que temos é uma divisão de sua alma, que se divide em várias partes, podendo existir realmente diferentes Liches em outras realidades, ou até mesmo na mesma realidade, mas todos partem de uma única fonte, o que podemos dizer o Lich original. Assim como o Prismo se divide para tentar enganar o Escaravelho, ou seja, o Lich que vemos no final de Fiona e Cake é apenas um pequeno fragmento de seu eu original, um Lich que é o mesmo, mas que se subdividiu tanto que o que sobrou perdeu sua verdadeira essência. Me diz aí o que você achou e se realmente fez sentido, deixe nos comentários, e se vocês quiserem, trago um vídeo falando somente dessa última parte. Dito isso, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.